Olá, um projeto que acabou de ser autorizado pelo governador Camilo Santana deve garantir água tratada para centros urbanos do interior do estado. O investimento é de mais de 643 milhões de reais e a primeira fase do projeto Malha d'Água prevê a construção do sistema adutor Banabuiú Sertão Central, com quase 700 quilômetros de extensão, para fornecer água tratada, beneficiando mais de 280 mil cearenses em 9 cidades. É mais uma das diversas ações do governo do estado por meio da Secretaria de Recursos Hídricos para tentar resolver definitivamente o problema de abastecimento de água no Ceará. Quem está aqui no estúdio comigo é o secretário Francisco Teixeira. Secretário, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. A gente fica sempre feliz da sua vinda para anunciar essas boas novas. Eu quero começar lhe perguntando como é que está a situação hídrica do Ceará hoje. A situação hídrica do Ceará hoje ainda exige uma atenção. Nós estamos com 21% das nossas reservas hídricas. É fato que estivemos em situação pior, né, entre o ano de 2016 e 2017, com apenas 6, 7% das reservas. Mas é uma década assim, que está exigindo muito trabalho no gerenciamento dos recursos hídricos, na ampliação da infraestrutura, porque o último período chuvoso, com chuva bastante abundante no estado do Ceará, em algumas regiões foi 2011 e no estado como um todo foi 2009. Então, essa década tem exigido muito trabalho na política estadual de recursos hídricos e estamos mais num ano com um trabalho bastante minucioso de gestão das águas para poder não termos transtornos para a população. Nesse período de chuva boa que o senhor falou, a nossa percentagem foi em quanto da reserva de água? Para você ter uma ideia, nos anos de 2004, 2008 e 2009, atingimos praticamente 100% das nossas reservas hídricas. São quantos açudes monitorados pela COGE? Quase 160 reservatórios, com a capacidade de 18,5 bilhões de metros cúbicos. Né? Então, Castanhão encheu em 2009, sangrou de novo em 2008, em 2004 sangrou, em 2008 encheu de novo, 2009. 2011 ficou com uma boa reserva. Então, essa seca começou em 12, quando a gente tinha 62% das reservas hídricas. O que era um bom nível. Bom nível. Foi uma década em que a situação pior que se apresentava ao Estado a partir de 2004 até 2012 era 60% das reservas hídricas. Hoje é comum a gente ficar com 20%, 15%. Né? Aí estamos aguardando um período chuvoso que dê uma inflexão para a gente subir no nível de armazenamento e ter um pouco mais de sossego, né, eu diria. É bom o senhor ter falado isso, porque o prognóstico ele não era tão animador da FUNSEMI. A FUNSEMI apresentou uma probabilidade razoável de poder ter seca, embora menor de que a chuva na média, né, que foi de 32%. Né? Era uma probabilidade de ter isso por ano todo? Seca, para a quadra chuvosa, que são os meses de fevereiro, março, abril e maio. 40% seria, né, acima da média, né? 40 acima da média. Não, 40 dentro da média. Dentro da média, certo. E acima, algo aí, 20, né? 20%, exatamente, 20. Isso a esperança é que, obviamente, seja diferente. Mas se ficar nessa média aqui estabelecida, é tranquilo? Se prevalecer a maior probabilidade, né? Porque, veja bem, probabilidade é algo que pode acontecer. A probabilidade é uma possibilidade. A probabilidade de você tirar na Mega Sena é remotíssima, mas alguém consegue. Sim. Né? Então, a probabilidade, por menor que seja, pode acontecer. Mas, assim, tivemos um mês que a quadra começou em fevereiro, embora janeiro foi um mês bastante favorável, né, de chuvas acima da média. Mas os meses mesmo que os açudes enchem são os meses, né, a partir de fevereiro, aí março, abril e maio. Fevereiro foi muito ruim, né, a FUNSEMI já previa, como ela dizia, um fevereiro de chuvas mais irregulares. E muito quente também, né? E muito quente, então praticamente não houve chuva, a chuva foi muito pouca. E março, né, está começando agora nessa semana a melhorar, do final da semana passada para essa melhorar. Há uma previsão que a partir aí do dia 20, 21 de março melhore bastante e há uma promessa que o mês de abril poderemos ter chuvas bastante intensas. Se essas chuvas forem intensas o suficiente
para colocar dentro da média a quadra chuvosa, né? Já que a probabilidade maior é de estar dentro da média, pode ser que a gente tenha aportes mais representativos aos nossos reservatórios e aí a gente tira mais um ano, né, sem maiores transtornos para o abastecimento da população. Eu não diria não para o abastecimento humano, que esse a gente sempre garante. A questão é água também para os usos, né, os usos na agricultura, né, os usos na aquicultura, né, que isso é importante para gerar emprego no interior do estado. Qual é a chuva que enche açude? É aquela chuva rápida, porém forte, ou aquela que se mantém por vários dias? Aquela bastante intensa, certo, que ocorreu, infelizmente causou tragédias, né, na Bahia, né, todo mundo acompanhou no final do ano na Bahia, caiu aí de novo em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Infelizmente a gente ouve essa situação. Minas Gerais, que inclusive as barragens, as hidrelétricas do São Francisco praticamente encheram. Sobradinho teve que, depois de muito tempo, abrir as comportas. Então, é aquela chuva que cai de forma intensa num curto espaço de tempo, né? Então, assim, eu vou lhe dar um exemplo aqui no Ceará mesmo. Muita gente dizia que o Castanhão não ia encher nunca. Muita gente apostou nisso. O Castanhão ficou... É o maior reservatório do país, secretário? O açude, né? Que é aquele reservatório que é feito em rio temporário, em rio intermitente. Então, o Castanhão ficou pronto no final de 2013. As obras complementares nem estavam prontas direito, né? Estradas de contorno, essas coisas. E em 2004, choveu em janeiro, que é um mês que chove 98 milímetros, em média, choveu mais de 400 milímetros. Nossa, aí encheu o Castanhão. Com mais fevereiro, deu mais de 600 milímetros. Então, essas chuvas de janeiro e fevereiro, mais de 600 milímetros em 2 meses, encheram o Castanhão. Então, a concentração no tempo, né, de uma chuva bastante intensa é aquela que enche o reservatório. Que é o que a gente Ou então, se ela for contínua, como aconteceu em 2009, né, que choveu os 4 meses da quadra chuvosa, né, e mais o mês de janeiro, aí também essa enche reservatório. Mas a concentração no tempo é primordial para encher reservatório. Deve ter gente assistindo aqui o Cena Pública que nem viveu esse período, mas eu vou lhe perguntar, existe a possibilidade da gente prever um racionamento de água ainda aqui para o Ceará, daqui a 1 ano, 2 anos, enfim? Isso é uma possibilidade? Hoje nós temos assim diversos instrumentos de aumento da garantia do fornecimento de água, por exemplo, da região metropolitana de Fortaleza e de outras regiões do estado. Para você ter uma ideia, quando Fortaleza teve um racionamento mais intenso, foi o ano de 93, Fortaleza era abastecida pelos açudes aqui na região metropolitana. Nem Pacuti, se pensava em Castanhão Gavião. ainda, né? Castanhão não estava nem em construção. Sim. E foi feito o Canal do Trabalhador aí em 3, 4 meses e se trouxe água do Orosa ainda de uma distância muito grande. Com a construção do Castanhão e do Eixão das Águas, um canal de 200 quilômetros e traz água para Fortaleza, essa garantia aumentou. E a demonstração de que essa garantia foi suficiente é que nós atravessamos o pior período de seca da história. Foi a maior seca da história, mais severa e mais extensa em termos de tempo. E nós conseguimos, trazendo água de vários reservatórios, Hora do Castanhão, o próprio Orosa ajudou novamente, águas aqui de açudes da metropolitana que foram feitos, né, a mais, né, o próprio Pacajus, que foi feito nessa grande seca de 93, 94, açude Aracuiaba, que foi feito depois, açude Sítios Novos. Então, um conjunto de uma dezena de açudes que, trabalhando de forma integrada, né, através de adutoras e canais, a gente conseguiu manter, né, a garantia do abastecimento. E agora, a água da transposição de São Francisco chegou ano passado, já trouxemos algum volume de água para Castanhão e depois para Fortaleza e estamos trazendo agora, desde o dia 9 de fevereiro, que a água de São Francisco está sendo endereçada ao Castanhão e pelo Eixão das Águas a gente traz para Fortaleza. Então, tem uma planta de dessalinização aí sendo iniciada, né? Também vai aumentar a garantia. Isso é aqui na região metropolitana? Na Prado Futuro, né? Futuro O governador lançou essa planta de dessalinização. É a CAGES em parceria com a iniciativa privada. Então, dispositivos, né, que aumentam a segurança
né, do fornecimento de água vão sendo construídos no decorrer do tempo e isso permite com que a gente sobreviva, né, sem maiores sobressaltos, mas sempre tendo a consciência de a água se torna cada vez mais cara, vem de distâncias maiores, a água do mar também que tem que fazer uma dessalinização, osmose inversa, é cara também. Então, ela vai ser usada para o consumo, por exemplo? Consumo humano, consumo humano de 700 mil habitantes de Fortaleza, né? Vamos dizer. Mas deve ser um processo mais caro também, né? É caro. O incremento da oferta hídrica para aumentar a garantia de água para o ser humano em todo o mundo, para os seus diversos usos, mas sobretudo para o abastecimento humano, que exige uma água de alta qualidade, torna essa água cada vez mais cara no mundo, né? Então, não é à toa que se discute muito essa questão do preço da água hoje, né? Da água aqui, e todo mundo tem que saber que a água não é infinita, né? Acho que falta essa consciência. Ela né? é finita, né? O ciclo hidrológico, ele não é algo que traz a água disponibiliza a água de forma infinita, né? A água é finita e é dotada de um valor econômico, porque quando você traz lá do São Francisco, se torna caro, tem custos envolvidos nisso. Então a população tem que ter a consciência, e graças a Deus, nos últimos anos aqui no Ceará, está havendo essa consciência de usar a água de forma parcimoniosa. Mas para não faltar. Eu acho que o cidadão está servindo de agente fiscalizador também. Ninguém vê mais o pessoal lavando calçada com água, por exemplo. Se vê, vai lá e chama atenção. Tem Isso esse trabalho de consciência, né, de conscientização, de educação, né? A água também vai ficando mais cara, né? É fato, né? E tem que se economizar. Isso acontece na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos. Israel nem se fala, né? Que a água é caríssima, né? E por conta disso, a água segue o caminho que a energia seguiu no mundo até hoje, né? O sistema de energia ele é interligado, ele tem uma diversificação das fontes de energia, né? A gente está recebendo energia aqui, ela está vindo de usina solar, de usina eólica. Mas a água não, a fonte é uma só, né? Está vindo de hidrelétrica, não, mas a água hoje, já em Fortaleza, ela tem uma diversificação das fontes também. A gente entrega a água à população, vindo, como eu lhe disse, pode vir de aí meia dúzia ou mais, às vezes até de uma dezena de reservatórios, né? E a do São Francisco também. Então, há diversificação de fontes, tem água subterrânea também. As pessoas nos seus prédios usam água subterrânea. E vai ter, para diversificar mais ainda, a fonte que é o mar, né? Então, há uma diversificação de fontes na água e vai ter que ter cada vez mais, como houve na energia, para poder garantir o suprimento da população. O senhor falou aí de 2 momentos do São Francisco, que no ano passado veio uma vazão de água, agora em fevereiro abriu-se novamente essa vazão. Por que são 2 momentos? Olha, primeiro o São Francisco ainda se encontra em fase que a gente chama de pré-operação, fase de testes, né? É um projeto complexo, de operação complexa, você imagina que são 2 canais totalizando aí quase 500 quilômetros, né, de eixos, né, de transferência do São Francisco até os estados, né, do Nordeste Setentrional, né, atravessa Pernambuco, o Canal Leste chega a Paraíba, ao Agreste, Sertão Paraibano, Canal Norte também atravessa Pernambuco, chega ao Ceará, daqui do Ceará já vai em direção à Paraíba e da Paraíba até o Rio Grande do Norte, né? Então, é um projeto, né, que tem todo um sistema de operação mais complexo e quando chega aos estados, no caso aqui é o Ceará, a gente recebe essa água da União e tem que endereçar, né, aos centros consumidores em mais eficiente. Então, para você ter uma ideia, essa água hoje, desde o ano passado, em 1º de março do ano passado, que a gente começou a endereçar o Castanhão, ela chegou na barragem Jati, que é uma barragem do projeto de integração do São Francisco, pega 53 quilômetros do Cinturão das Águas, né, que já está funcionando desde o ano passado, de lá joga num riacho, que a gente chama um riacho seco, cai no Rio Salgado, Rio Jaguaribe, Castanhão, e do Castanhão pelo Eixão das Águas, que já funciona já há uma década aproximadamente, chega a Fortaleza. Então, se você somar os quilômetros percorridos por essa água, grande, viu? São 150 quilômetros para chegar em Jati, mais 50 quilômetros do canal Cinturão das Águas, 300 quilômetros de Rio Salgado e Jaguaribe para chegar ao Castanhão e mais 200 para chegar em Fortaleza. São 700 quilômetros que essa água
percorre para chegar em Fortaleza. Por isso que ela é uma água que é dotada de um valor econômico razoável, né? E tem que ter uma atenção especial no gerenciamento desse sistema. Então, a água hoje está caindo no açude Castanhão e do açude Castanhão vindo em direção à Fortaleza, que nesse primeiro momento a prioridade do projeto é para o atendimento da população, é para o abastecimento humano, até para a água do Castanhão, do Oroz, dos açudes do interior, sobrar para outros usos, para a atividade econômica daquela região. O senhor falou aí mais de 700 quilômetros. Se perde muita água na evaporação, secretário, nesse percurso? Olha, no trajeto de canais se perde menos, né? Porque os canais são revestidos, mas tem algumas barragens de passagem que perde alguma coisa por evaporação, né? Aí se perde. Mas quando entra no rio Salgado e Jaguaribe, no Ceará, exatamente para essa perda ser a menor possível, é que a gente aproveita o período de chuva. Ano passado, o sistema funcionou para nós, cearenses, de 1º de março, foi quando o Ministério nos permitiu abrir as comportas, até meados de maio, que o Ministério precisou dar uma manutenção no canal. Esse ano a gente pretende, pelo menos a priori, nós começamos a abrir no dia 9 de fevereiro e pretendemos trazer essa água até junho, que é o período em que chove no Ceará. A calha do rio, eu diria assim, dos rios Salgado, Rio Jaguaribe, tem um fluxo de água natural, por menos que chova, permanece ali um pequeno fluxo natural. Então, a gente joga a água do São Francisco misturada com a água da chuva e com isso diminui a infiltração, né? No período chuvoso também diminui os usos no meio do caminho, porque o pessoal não irriga tanto, porque tem a água da chuva, diminui a evaporação, porque a nebulosidade é maior. Então, as perdas são bem menores no período chuvoso. Aí estamos fazendo esse teste, mais uma vez no período chuvoso, que demonstrou uma boa eficiência no ano passado. E vamos ver se a gente consegue também entrar no período seco para fazer um teste no período seco, para ver como se comporta o sistema natural na calha do rio, né? Essa água percorrendo a calha do rio. Mas a gente já tem uma experiência aqui no Ceará que as perdas, obviamente, são maiores no período seco. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai para o intervalo e te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere o conteúdo. Volto já. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje o secretário dos Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira. Secretário, eu comecei o programa falando do Malha d'Água, que é esse projeto que o governador acabou de assinar e deu início às obras de construção. Como é que vai funcionar? Olha, com essa grande seca, né, como eu falei, que se iniciou em 2012 e foi a mais longa, está sendo ainda, porque ainda não saímos das consequências dela, e a mais severa da história do Ceará, a gente percebeu que mesmo aqueles reservatórios médios e reservatórios até estratégicos, mas tem que liberar água para perenizar rios e atender as populações ao longo dos rios, captando essa água, a gente percebeu que essa forma de gestão, ela não garante o abastecimento das cidades, das comunidades rurais, dentro de um quadro de seca muito severa. Que depende diretamente da chuva. Porque esses reservatórios secam. Se eu liberar muita água pela tomada d'água deles para perenizar o rio, por exemplo, nós temos casos que um reservatório de porte médio, 50, 40, 30 milhões de metros cúbicos de capacidade, libera água pela tomada d'água, a água percorre 30, 40 quilômetros de rio e tem uma captação de uma cidade que tira a água daquele rio e atende a população. Essa forma de atendimento, ela se torna muito dificultosa numa grande seca, porque esse reservatório não recebe a água da chuva, vai só liberando água e seca. Então, a gente concebeu um projeto, que é o projeto Malha d'Água, e aí, para o Estado como um todo, são 35 sistemas integrados, que captam a água dos reservatórios mais resilientes, mais resistentes às secas. São aqueles reservatórios que, por exemplo, não secaram nessa grande seca e captam a água no espelho d'água do reservatório, que é para o reservatório não ter que soltar água na calha do rio num quadro de seca extrema.
é uma estação lá flutuante, com as bombas no flutuante, captam a água no espelho d'água. Se esse reservatório baixar, eu capto a água até quando ele estiver praticamente seco. Então, é uma garantia muito maior na captação. Faço uma estação de tratamento na margem do reservatório. Então, a água já sai tratada e vai ao longo de uma adutora com várias ramificações, atendendo às sedes municipais e os distritos para qual aquele sistema foi calculado. Esse agora, por exemplo, são 9 cidades. Esses são 9 cidades que serão atendidas da região do Sertão Central, ali na bacia do Banabuiú, e 38 distritos. Foi escolhido o terceiro maior reservatório do estado, que é o açude Banabuiú, né? É o açude maior daquela região do Sertão Central, o terceiro maior do estado. Uma captação também flutuante nesse reservatório, uma estação de tratamento com tratamento de última geração, da melhor qualidade, que é a ultrafiltração, trata essa água e ao longo de quase 700 quilômetros de adutoras principais e de ramais, eu atendo aí 280 mil pessoas num cenário aí para 25 anos, em 9 sedes municipais e 38 distritos, né? Então, sedes como Mombaça, Pedra Branca, né? Aí Jaguaretama, Solonópolis, Irapuã Pinheiro, Milhã, Banabuiú, né? São cidades, Senador Pompeu, que é uma cidade importante, serão atendidas com todos os distritos desses 9 municípios serão atendidos. Agora, o sistema já é calculado na estação de tratamento e nos diâmetros dos tubos para atender também a população rural. Mas né? é isso que eu ia falar. Pode mudar até o perfil econômico de uma região como essa? Pode, porque vai garantir, primeiro, saúde, porque eu vou ter não só a garantia quantitativa da água, como a qualitativa. Sim. Vai ser uma água de muita qualidade. E os reservatórios que tem nesses municípios, porque cada município desse tem hoje um sistema de água de um reservatório local. Né? Por exemplo, o Senador Pompeu tem um reservatório razoável, reservatório com capacidade de 70 milhões de metros cúbicos, que é o açude Patu. Mas só que nós tivemos que escolher nessa grande seca, ou o Patu tinha água para garantir o abastecimento humano de Senador Pompeu, ou liberava a água para atender a pequena agricultura ao longo de 20 quilômetros de rio. Foi o que aconteceu. A agricultura praticamente acabou, foi prejudicada, porque nós tivemos que estancar a perenização do rio para sobrar água para atender a cidade. Diante do novo quadro estabelecido pelo Malha d'Água, Senador Pompeu vai ter a garantia de água para o abastecimento da cidade, abastecimento dos seus distritos, né, e até das suas comunidades rurais, quando esse sistema foi expandindo através de outros projetos. E a água do Patu vai sobrar para atividade produtiva. Então, é um projeto que diretamente garante água de qualidade para a população urbana e subsidiariamente para a rural, com a ampliação do sistema, e a água local daquele município sobra para o atendimento, né, da agricultura, da agropecuária, da aquicultura. E aí, indiretamente, o projeto Malha d'Água beneficia também a economia do município. Com certeza, muda o perfil, né? Dá para melhorar muito a situação socioeconômica da população daquela região. O senhor fala muito aí de adutora, transposição, enfim. Existe esse problema de desvios irregulares de água aqui no Ceará? A gente tem vocês acompanham isso? A gente tem um trabalho muito intensivo, né, de fiscalização, né, da perenização dos rios, né, dos canais, né, canal como Cinturão das Águas, o próprio Eixão das Águas, né, e Canal do Trabalhador, mas sobretudo os rios perenizados, que ainda são perenizados pelo Oroz, Castanhão, ali na bacia do Jaguaribe. Porque a primazia, até por lei, a prioridade é o atendimento humano. Então, eu tenho, por exemplo, uma cidade como Jaguaretama. Hoje, né, com o Malha d'Água vai ficar resolvido definitivamente o problema de água de Jaguaretama. Mas Jaguaretama, nós liberamos a água do açude Oroz, e aí, antes da água entrar dentro do Castanhão, tem uma captação para Jaguaretama. No período seco, os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente tem uma dificuldade de atender Jaguaretama, porque eu liberando, só você ter uma ideia, mais de 3 mil litros por segundo, 3,5 metros cúbicos por segundo do Oroz, se a gente não tiver uma fiscalização ao longo dos 90 quilômetros entre o Oroz e o Castanhão,
90 quilômetros de Rio Jaguaribe, a água não chega em Jaguaretama, que precisa de 30, 35 litros para ser atendida, litros por segundo. Porque ela é retirada no meio do caminho, claro que tem usuários outorgados, né? Agricultores, pecuaristas, cassinicultores, mas se tirar mais do que devia, o cassinicultor, pecuarista vai, sobretudo o cassinicultor, vai aumentando sua área, vai expandindo sua área, vai tirando mais água, aí a água não chega para o atendimento da cidade. Aí a gente tem que fazer uma fiscalização, infelizmente, às vezes até com o uso da polícia ambiental e tudo, que não é bom, porque primeiro a gente notifica e pede a compreensão. O trabalho da secretaria com a crime, obviamente, né? É um crime. Agora a gente, como o nosso trabalho é muito democrático, é muito com a participação dos usuários, tem os comitês de bacias, tem as comissões gestoras de reservatório, aonde o usuário pode colocar seu ponto de vista. Mas uma vez combinado com o usuário a alocação de água do segundo semestre, ninguém pode infringir aquilo que é combinado com os próprios usuários. Aí a gente tem que exercer a fiscalização para garantir os usos daqueles que são prioritários. Coletivo, né, também. Agora, no caso do Castanhal, vocês têm um mapa digital, né, que permite esse monitoramento. É assim que funciona? Hoje a COGÉ, ela tem, que é uma subsidiária da SRH, ela tem inclusive imagem de satélite. Ela tem um contrato com o sistema de satélite Planet, que esse satélite, diferentemente do que acontece no Google, do que acontece com outros satélites, que as imagens são gratuitas, atualizam diariamente a imagem. Então, você, num primeiro momento, a COGÉ acompanha por essas imagens de satélite, por exemplo, na margem do Rio Jaguaribe, descendo do Oroz, passando pelo Castanhão, e do Castanhão indo em direção ao Baixo Jaguaribe, mas pode ser no Rio Acaraú, Curu, olha lá as áreas plantadas. Se nota uma expansão da área plantada, se nota tanques de camarão sendo feitos a mais do que se devia, dá para notar isso na imagem de satélite. Aí vai a campo. Se não conseguir entrar na propriedade, que para entrar numa propriedade privada tem que ter autorização do proprietário, você entra com drone, você vai por cima, né? Então ela tem drones, cada gerência da COGÉ hoje tem drone, e com esses drones ela detecta melhor, detalha melhor o que está acontecendo, para saber se tudo está regular ou não, e aí depois é que notifica, né? Notifica o proprietário no primeiro momento. Se não resolver com a notificação, aí infelizmente vai com poder coercitivo, né? Mas assim, trabalha hoje com alta tecnologia, né? Começa pela imagem de satélite, depois vai no drone e depois no pessoal. O senhor está falando de tecnologia, eu quero até que o senhor explique. Existe a secretaria, mas vocês têm órgãos vinculados, quais são? A FUNSEMI, que eu diria que é o nosso braço tecnológico maior, esse usa muita tecnologia, né? Para poder prever tempo, clima. E que melhorou muito a previsão do tempo. A FUNSEMI usa modelos matemáticos muito sofisticados para simular o clima, simular o tempo, né? A COGÉ usa modelos com a FUNSEMI para simular os reservatórios, o aporte de água aos reservatórios. A COGÉ é o órgão que desenvolve o gerenciamento, né? A parte executiva da gestão de recursos hídricos. E a SOHIDRA é o órgão que acompanha as grandes obras hídricas, uma obra como o Cinturão das Águas, né? Uma obra como o Eixão das Águas, as barragens que foram feitas, né? São acompanhadas pela SOHIDRA, fora poços. A SOHIDRA tem mais de 20 máquinas perfuratriz e nós conseguimos bater todo o recorde, né? São 35 anos de história da SRH e da SOHIDRA e 60% dos poços executados no estado foram feitos de 2015 para cá. 9 mil poços nós já construímos ao longo desse período agora. Desses 7 anos quase 7 anos e meio. Olha, eu falei de tecnologia porque é interessante, você que gosta de acompanhar aí previsão do tempo, tem um aplicativo da FUNSEMI, na própria página lá da FUNSEMI, você consegue ver a previsão do tempo para amanhã, para os próximos dias, e a da COGÉ, que é mais interessante ainda, você consegue acompanhar como é que está o nível dos açudes aqui do Ceará, de um dia para o outro. Acho que é diário também, né, o monitoramento? Isso no celular. No celular também. Você tem aplicativos no celular que dá o nível dos reservatórios diariamente. O da FUNSEMI, você tem o nível da chuva, né, o que choveu em cada município, são mais de 500 postos pluviométricos espalhados pelo Ceará, então você tem isso na palma da mão, no seu smartphone, né, esses dados. Você tem o Atlas de Recursos Hídricos também, se você quiser saber como é que está a infraestrutura hídrica do estado, como é a distribuição de poços no território, você entra no computador. O Atlas é mais pesado para entrar
no celular, mas tem lá com todo o retrato da infraestrutura hídrica, desde o poço, hoje até cisterna já está colocado lá, reservatórios, adutoras, os grandes eixos de transferência de água estão nesse Atlas de Recursos Hídricos também. E estamos lançando, né, a outorga digital. Né? A gente pretende até agora, no Dia da Água, né, 22 de março, Dia Mundial da Água, a gente lançar parceria com os usuários da agricultura aí, a outorga em formato digital. Como em vez de o sujeito, um usuário que vai ter sua outorga, dar entrada com aquele processo de papel, com um bocado de documento, que comprova, né, a necessidade da sua outorga, comprova a sua existência, né, de cidadão, de pessoa física, pessoa jurídica, ele vai pegar no celular, ele vai preencher um formuláriozinho no celular, ou no seu laptop, no seu computador, e se a outorga for para um pequeno uso de água, né, por exemplo, o usuário de agricultura até 5 hectares, um abastecimento humano simplificado, de um sistema próprio dele, de um reservatório dele, de um poço dele, ele declarando qual é a vazão do seu poço, declarando qual é a capacidade vamos dizer, de fornecer água, de disponibilidade hídrica do seu reservatório, e dizendo qual é a demanda dele, né? A demanda, obviamente, sendo menor do que ele declara, é um sistema declaratório e sumário de outorga. A outorga sai no mesmo momento. Ele entra e aí sai a outorga dele. Se a outorga necessita de um rito mais ordinário, isso aí só no caso dos sistemas hídricos integrados, por exemplo, Sistema Integrado de Jaguaribe, Região Metropolitana de Fortaleza. Essa outorga também só terá rito ordinário se for para usuários maiores, né? Tá entendendo? Então, assim, no estado todo, para usuários abaixo de 30 hectares... Tudo agora vai ser mais fácil? Tudo agora é de forma declaratória, basicamente, só usuários, né, maiores de 30 hectares ou de sistemas hídricos estratégicos, como é o Sistema Jaguaribe, Região Metropolitana, é que o rito é ordinário. Interessante. Olha, eu vou para um rápido intervalo novamente. Aproveito para te lembrar que nós estamos agora em novo dia e horário. É quarta-feira às 10 da noite, tem também no domingo às 4 da tarde. Volto daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio o secretário dos Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira. Secretário, o monitoramento da seca que é feito, não sei exatamente qual é o período, mas ele aponta que houve uma redução da seca aqui no estado agora nesse começo do ano. É isso mesmo? Sempre no primeiro semestre por conta do período há uma chuvoso, redução, né, da severidade da seca. Né? É um monitor de seca, né, desenvolvido pela FUNSEMI, em parceria com outras instituições que lidam com recursos hídricos e com clima no Nordeste brasileiro, numa parceria também com a Agência Nacional de Águas. Hoje esse monitor está, eu diria assim, sob a guarda da Agência Nacional de Águas. Os órgãos estaduais suprem de informações, né, sejam informações climatológicas, hidrológicas, informações sobre agricultura, esse sistema, e a ANA divulga o monitor periodicamente. E o interessante é que esse monitor começou só em alguns estados do Nordeste, se expandiu para o Nordeste como um todo, depois Sudeste e hoje já alcança o sul do estado. Então, regiões Nordeste, Sul, Sudeste já estão abrangidas, contempladas com monitor de seca. Então, no período atual, né, esse monitor que traz diversas categorias, traz uma gradação, né, do nível da seca, né, geralmente com as chuvas ameniza um pouco, né, vamos dizer, essa severidade, então a seca passa a ser moderada, né, seca fraca. Já é previsto. Aí então, tem né? seca fraca, seca forte, seca moderada, seca severa, né? Então o mapa fica mais ameno quanto à severidade da seca. Né? Aí o senhor falou de seca na região
Sul e Sudeste, por exemplo, que a gente imagina que não aconteça, mas sim, existe. Sim, existe. Já de algum tempo para cá, pelo menos uma década no mínimo, a região sul do Brasil, por exemplo, ali o Rio Grande do Sul, tem tido, né, secas, né? Afeta a produção agrícola. Afeta a produção agrícola, o abastecimento de cidades, né? A metade sul ali do Rio Grande do Sul. Então, os rios que eram perenes vão se transformando em temporários, né? Algumas regiões da Amazônia, inclusive, ali no Acre. E o Sudeste nem se fala, porque o Sudeste, além desse processo de mudanças climáticas, né? Há o problema de poluição dos rios, que aí os rios vão morrendo também por poluição. E há também um processo de urbanização muito acelerado, que faz com que o uso da água se intensifique e os rios não tenham a capacidade natural para isso. E nessas regiões, diferentemente do Nordeste brasileiro, que nós já encontramos uma região de rios temporários, rios intermitentes, a gente, para sobreviver, por exemplo, para construir a civilização cearense, nós tivemos que aprender a fazer barragens. Então, desde do Cedro, né, que foi o primeiro açude do Brasil, a primeira barragem do Brasil, assim, pública, né, que privadas já surgiram em meados do século XIX aqui no Ceará, mas nós fazemos barragens para poder transportar água no tempo, que a gente chama que o açude é o veículo que transporta água no tempo. Ele enche quando tem chuvas nesse período agora, no primeiro semestre, para levar água para o segundo semestre. E aí você ter água para atender as cidades, atender a agricultura, a pecuária. Isso nós aprendemos desde cedo aqui no semiárido. Em outras regiões do Brasil, que os rios sempre foram permanentes, a água sempre deu. O rio, mesmo no período de seca, né? E as secas lá são muito curtas, né? Esse rio sempre teve água e atendia as demandas, só que agora não está conseguindo atender. Então nós tivemos problema, racionamento, 2014 em São Paulo, 2016, 2017 em Brasília, Curitiba. Rio Grande do Sul passou por Curitiba, uma seca. Várias cidades do Rio Grande do Sul no ano passado, né, não sei se normalizou já. Então, interior de São Paulo, Rio, então Minas Gerais nem se fala, Rio São Francisco, graças a Deus aí teve boas vazões esse ano, mas estava muito baixo, aí passou por uma década muito ruim. Então, é um retrato desse processo de mudanças climáticas e do aumento de consumo da água para o abastecimento humano e para a atividade, sobretudo agrícola, né? Que o Brasil é uma potência agrícola, né? E usa muita água também para a agricultura. Não, e pensando nisso tudo, é curioso que imaginar que a água que a gente está recebendo hoje do São Francisco depende da chuva lá de Minas Gerais, basicamente, né? Exato. 70% da água que percorre ali o Rio São Francisco, e o Rio São Francisco nasce numa região úmida, que é a Serra da Canastra, e pega água de outras regiões mineiras. Belo Horizonte mesmo, as chuvas em Belo Horizonte vão para o Rio das Velhas, que é um afluente de São Francisco, atravessa ali Minas Gerais, aí pega o semiárido baiano, pernambucano, alagoano, sergipano. A contribuição ali é menor, mas assim, eu diria que 70% da água do São Francisco vem de Minas, aí uns 20% do Cerrado Baiano, que é outra região que chove com mais regularidade, e tem muita água subterrânea, e 10% só aí quando chove aqui no semiárido. Então, essa água mesmo agora do São Francisco foi de chuva em Minas e na Bahia, né? Que choveu também, mas sobretudo em Minas Gerais. E aí, graças a Deus, tem o São Francisco, que representa 70% da disponibilidade de água do Nordeste brasileiro. Daí ter sido necessário transferir a água através da transposição de São Francisco, do projeto de integração de São Francisco, para nós que somos o semiárido de rios intermitentes, que não temos rios permanentes, né? Principalmente Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Secretário, essa cultura que a gente tem aqui muito presente de cavar poço em casa, por exemplo, ela garante água sempre para quem tem um poço em casa? O estado do Ceará é um estado também, infelizmente, pobre em água subterrânea, né? Nós temos água subterrânea com uma certa abundância no sul do Ceará, na região do Cariri. Lá nós temos uma civilização diferente do resto do Ceará. Privilegiada. Porque ali cidades como Crato, que é uma das mais antigas do Ceará, e outras cidades que nasceram e que prosperaram, né, se estruturaram ali no Cariri cearense, ali tem Missão Velha, Barbalha, depois Juazeiro, Brejo Santo, Milagres, né, Santana do Cariri, é uma dezena de cidades, quase 1 milhão de habitantes de população rural e urbana que se atendem de água subterrânea. Mas a água subterrânea tem um problema e lá já está começando a surgir sinais disso.
ela pode chegar à exaustão. Pode ter um rebaixamento no decorrer do tempo. Do solo? Do lençol. Do nível da água, Tá. do lençol. E o aquífero lá vem caindo muito. Pode ter um comprometimento também da qualidade daquele aquífero que atende, por falta de esgoto naquela região. Então, pode ter uma carência tanto quantitativa como qualitativa. Outra região que tem água subterrânea também, com relativa abundância, é parte do litoral cearense. Fortaleza, eu, menino, quando cheguei aqui nos anos 70, parte da cidade era atendida por poços nas dunas do Cocó. Mas existe essa cultura de se cavar da água então, aqui. quase todo condomínio, casa maior aqui em Fortaleza tem seu poço. Então, complementarmente, é importante. Ele complementa... Mas não pode ser o principal, né? Mas se você não tiver a água da CAGES, por exemplo, que vem, né, desses sistemas aqui convencionais de reservatórios e do Castanhão e de açudes aqui na região metropolitana, essa água só subterrânea não garante abastecimento. É por isso que no passado Fortaleza era atendida com água subterrânea, depois veio o primeiro reservatório com adutora, né, veio o açude Acarape do Meio. O Acarape do Meio é de 1922, com adutora menor que atendeu a parte da cidade, depois aumentou-se o diâmetro da adutora. Depois, o Vigílio Távora fez, em 1980, inaugurou o sistema Pacuti, Riachão, Gavião, que dizia-se que a gente tinha água até o ano 2000, mas faltou água em 93, 94. Sim. Aí foi feito o Canal do Trabalhador, para trazer água do Oroz. Depois Castanhão, com o Eixão das Águas, e agora o São Francisco. A gente vai buscar água cada vez mais longe. Então, a água subterrânea é um complemento. Mas ela só é, assim, o atendimento maior, responsável pela disponibilidade maior no Cariri cearense. Na Serra da Ibiapaba, as cidades também no passado eram atendidas com água subterrânea, mas tinham problemas. Aí precisou-se fazer o açude de Jaburu e uma grande adutora, que é a adutora da Ibiapaba, que atende a região. Então, o Cariri, o Cinturão das Águas já é uma obra também, pensando não só, né, levar água para o lado oeste, cearense ali, que é mais seco, né, o chamado Cariri Oeste, Ocidental, mas também é um instrumento que vai garantir a água no futuro, né, naquela região do Cariri, porque a água subterrânea, com o processo de urbanização acelerado que passa o Cariri, dificilmente essa água subterrânea daria sozinha para atender o Cariri no futuro. Então, São Francisco vai ser talvez mais importante para a região do Cariri do que propriamente para a região metropolitana de Fortaleza. Porque nós temos a saída para o mar. Sim. Né? Nós podemos fazer várias plantas de salinização de água e garantir no Fortaleza. O Cariri está longe do mar. Então, o São Francisco, através do Cinturão das Águas, é que vai garantir o futuro o abastecimento futuro da região do Cariri. O senhor falou aí de diversos períodos e muitas obras importantes que mudaram mesmo o perfil de seca. Aquela imagem do açude lá com o chão rachado, acho que a gente nem vê mais aqui. Ou se vê, não é por falta d'água, às vezes também, mas não como se propagou durante muito tempo. Ali era o retrato de um Ceará, o Nordeste rural. Hoje Sim. O Nordeste é mais urbano, né? Hoje 85% da nossa população é urbana. Então, hoje há uma demanda daquela população que vive em núcleos urbanos. População quer água na torneira, né? Quer água com qualidade e quantidade suficiente na torneira. Então, açudes secos nós temos e sempre vamos ter. Uns secos, outros cheios, porque a irregularidade espacial da chuva, espacial e temporal, é muito grande. Então, tem açude que sangra e tem outro que nem pegou água, né? Mas, assim, aquele símbolo do jumentinho, da pessoa com água na cabeça, aquilo já, vamos dizer, diminuiu muito, é difícil. Vem também de um processo de ocupação do Ceará através da pecuária, né, que se formou as fazendas de gado e as comunidades rurais menores têm difícil acesso à água. Mas com o processo de arrumação da população no território, né, mesmo, vamos dizer, voluntário, e ela se aglomerando em núcleos maiores, né, o Malha d'Água, por exemplo, é um projeto que vai garantir água para esses núcleos e, consequentemente, a população cada vez mais urbana vai ter a água com maior facilidade, com maior quantidade, com maior garantia. E a população rural difusa, que ainda existe no Ceará, e é o estado ainda que tem a maior população rural difusa, ela vai diminuindo. A nossa ideia é que, com o Malha d'Água, mesmo aquela população que não possa receber água na torneira direto,
o carro-pipa que ainda vai existir leve a água tratada, com qualidade e de uma distância menor, 5, 10 quilômetros, aonde a adutora não conseguir chegar. Bacana. E aí eu só quero complementar, até para a gente encerrar, como é que faz para manter esse montaréu de projeto aí, inclusive na gestão do governador Camilo Santana? A gente está no ano de eleição, muda a gestão a partir de janeiro do ano que vem. Como é que faz para manter esses projetos e manter o abastecimento de água? Olha, é um desafio. Em toda política, a gente tem que ter a visão de Estado e não de governo. Certo. Então, assim, o Ceará tem, acho que, pelo menos 2 exemplos, ou podemos colocar até 3, porque a saúde entra nessa também, onde nós tivemos o privilégio, e um dos poucos estados do Brasil teve esse privilégio, de ter governos que deram sequência a essa política, né? Então, você tem uma ideia, a Secretaria de Recursos Hídricos foi fundada em 1987. A Sohidra é de 87. A FUNSEMI está completando 50 anos esse ano, né? 50 anos, então é de 73. A COGÉ, para o ano, completa 30 anos. Então, governos no passado criaram essas instituições, elas foram se estruturando ao longo de outros governantes, e foram trabalhando dentro de uma política onde diversos planejamentos foram feitos e foram obedecidos, né? O Eixão das Águas, por exemplo, começou no governo Teixeira Saad, passou no governo Lúcio Alcântara, foi concluído com o CID, né? O Cinturão das Águas no governo CID, agora o Camilo, né, fez 70% do cinturão e o outro governante que vier tem 30 por 20, vai ficar aí com 20%, 15% para concluir. Então, mantendo essa visão de Estado, a política de recursos hídricos, assim como a de educação, de saúde, nós temos a garantia de um bom serviço a ser prestado para a população. E que permaneça aí por muito tempo, né? Se Daí Deus a quiser. importância da gente ter governantes que tenham essa visão de Estado, né? Uma visão de longo prazo, né? Claro que tem aquela visão mais imediata que tem que ter, a emergência, a coisa, você precisa atender a população, ela não vai ficar esperando décadas, anos para ser atendida. Mas você tem que ter um olhar no presente e outro no futuro. E isso também não quer dizer que a gente pode gastar água aí à vontade, não. Tem que permanecer com essa consciência, Não, porque né? por mais infraestrutura que a gente trabalha, que a gente amplia, a gente trabalha aí no pilar de ampliação da infraestrutura hídrica, de eficiência e eficácia na gestão de recursos hídricos e sempre usando tecnologia, estudos, ciência, né, para poder ir melhorando, né, a previsão do tempo e do clima, né? Isso é importante, mas isso não é suficiente se a população também não tiver a consciência de que tem que ter um uso parcimonioso em relação à água. A água, com certeza. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do secretário dos Recursos Hídricos, Francisco Teixeira. É sempre uma honra receber, viu, aqui no programa. Eu que agradeço uma vez mais a oportunidade. Volte sempre. E não esquece que estamos em novo de horário, todas as quartas-feiras às 10 da noite e aos domingos às 4 da tarde. Obrigado pela companhia, te vejo na próxima semana. Até lá.